Fala galera do Dr. Carro na área, estou aqui no evento da Castrol, no Fórum de Trânsito, Problemas e Soluções. Vocês viram o tamanho do meu microfone? Coisa grande, né, meu amigo? O negócio é grande demais. Olha só que bacana aqui o cenário. Lugar muito bacana aqui perto da Paulista, tá vendo? Minha gente. Temos aqui várias pessoas. Alguém aí quer aparecer no YouTube? Quem quer aparecer no YouTube? Oi, pra galera. 10 horas. Fanpage da Castrol. Fanpage da Castrol, mas esse aqui não é o que vai para o chamado, né? Esse aqui é para vocês, vocês darem um oi mesmo. Oi, gente. Para todos os seguidores que curtem o Thales, um beijão da Castrol. O que vai rolar hoje aqui pra galera? Hoje vai rolar um evento muito bacana, lançamento de um grande produto exclusivo da Castrol, como todas as nossas tecnologias. Super pioneiro é o Magnatec Stop Start, que protege o carro desde a partida e sempre que você anda e para. Não percam, hein? Super novidade. E além disso, temos também a presença do Cacá Bueno, né? Nosso campeão da Stock Car. Eu vou pegar ele ali já. Show né? de bola. Tá enchendo a pança ali. Obrigada, Thali. Então vamos lá. Então galera, aqui os bastidores aí, né? A gente vai começar o evento não rolou. A Andressa estava falando que vai ter uma chamada, né? Eu vou deixar uma chamada no Facebook para vocês assistirem, na verdade no YouTube. Eu vou fazer um videozinho, estou colocando no YouTube, para chamar para o Facebook da Castrol Brasil, para vocês acompanharem todo o evento e tal. Então tá cheio de gente bonita, cheio de gente importante aqui no segmento. Tem uma galera mesmo. A gente vai pegar aqui o Cacá Bueno aqui. Beleza, cara? E aí, bom? Muita emoção? É muito tenso, né? Tá suando? É igual o sinal vermelho da largada, né? As mãos estão molhadas, o papel ainda tá não, encebado tá daí, né? Você domina o assunto. Não, beleza, vai ser divertido demais. Aqui também tem um grande amigo meu aqui, Ceceu. E aí, doutor Carro, bom dia. Tá com a voz grossa hoje, Ceceu? Tô rouco. Eu vi você outro dia lá na Radialista, é verdade? Conta pra galera. Os micos que a gente passa na vida, né? Eu vi várias imagens suas, hein? Esse aí é o Ceceu, meu grande amigo do ramo de autopeças, fantástico. Temos um outro amigo aqui também. Temos a equipe de produção aqui, ó, a galera da NetPoint também aqui para transmitir o Facebook ao vivo. Então, já está no Facebook da Castrol, provavelmente, você está assistindo esse vídeo aqui. Eu vou editar, depois vou colocar no ar. Então, tá aqui os bastidores do lançamento do Magnatec Stop Start. Galera, eu, doutor Carro, humilde motorista, perto de um piloto bom de ônibus, carreta ou não? Qualquer coisa, aceitamos qualquer negócio. Qualquer negócio, câmbio automático, mecânico, suspensão dura, o menino manda muito bem, mas ele hoje vai mediar aqui um evento, né, um fórum. Um fórum sobre trânsito. Sobre trânsito. Sou praticante do trânsito. Manja pra caramba, né? Trânsito, mas não deixa você pegar trânsito, cara. Na corrida não, mas eu moro no Rio, né? A gente pega muito trânsito. Pega bastante trânsito. Então, o pessoal hoje vai mostrar um novo produto, o Magnatec Stop Start, e o porquê e como foi desenvolvido, todas essas informações pertinentes, ou seja, baseadas em estudos, né? Isso aí. Não perca, hein? Com o Dr. Carro a gente vai falar de tudo isso aí. Então, se liga nas imagens que o fórum já vai começar. Bom dia, gente. Bom dia pessoal da plateia, bom dia a quem está em casa também, a galera que está acompanhando a gente através das redes sociais, do fanpage da Castrol no Facebook. Então, bom dia a todos. A gente está aqui para falar de um assunto que tem afetado muita gente nas grandes cidades, né? E para falar sobre isso, a gente convidou 4 amigos, 4 grandes especialistas no assunto. Permite ler a ficha para não errar o nome de ninguém. Diretor de operações da TomTom para a América Latina, Marcelo Fernandes. O perito em trânsito, Flamínio Fitman. O professor da engenharia da FEI, o Silvio Sumiyoshi, mais conhecido como... Sushi, não, como é que era? Shisu, professor Shisu. Já me pediu 5 vezes para chamar ele Shisu, ainda não aprendi. Até o final eu aprendo. Tudo bom, professor? E a técnica amiga e a técnica especialista da Castrol, a Adelita Malacarne. Tá? A nossa manhã ela vai ser dividida... Opa, um ponto aqui. Já vou deixar com quem primeiro vai falar. Mas a nossa manhã vai ser dividida em 2 partes. Primeiro, nossos convidados eles vão fazer uma breve apresentação sobre o nosso tema. E na segunda parte, vocês estão convidados
a fazerem perguntas para a gente, não só vocês, mas a galera que está em casa também, acompanhando pelo Facebook, também vai poder fazer perguntas. E a gente tem aqui no cantinho, já começando a fazer um desenho, eu fiquei bem curioso e interessado no assunto, o pessoal do design de conversas, eles estão fazendo a facilitação gráfica do fórum, né? E eu fiquei curioso, eles me explicaram que eles vão aí desenhando, falando, mostrando graficamente todo o conteúdo que a gente está abordando aqui. Isso é muito legal. É o Vitor e a Amanda, eles vão, é isso aí? Eles vão mostrando para a gente em gráficos, em desenhos, um pouquinho de tudo que a gente está falando, e depois vocês sejam convidados a se aproximar, olhar o painel, vai ser um prazer. Vocês também podem até usar, né, eles estavam explicando que depois vão fornecer isso junto à assessoria, digitalmente, para vocês usarem o desenho e o gráfico. Muito, muito bacana mesmo, parabéns pelo trabalho. Então, como eu vinha falando, cada vez mais pessoas nas grandes cidades vêm sendo afetadas por um grande problema, que é o congestionamento, o trânsito, principalmente esse ano de para do trânsito, muito, muito, muito brabo. E segundo dados do GIPA, é uma instituição que está presente em mais de 30 países, nos últimos 15 anos, a frota de carros ela aumentou 83% para cada 100 mil habitantes. São números assustadores, né? A gente está vendo um crescimento drástico da frota de veículos, e para falar desse número e de muitos outros, eu convido primeiro o diretor de operações da TomTom, o Marcelo Fernandes, que vai dar dados inéditos sobre o nosso trânsito. Fique à vontade. Obrigado, Cacá. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal da web também. Eu sou o Marcelo, eu sou diretor de operações da TomTom. E por que a TomTom está aqui? O que a gente tem a agregar? Então, TomTom ela é conhecida pelos seus GPS, recentemente também pelos seus relógios prática esportiva, mas a TomTom ela também participa e ela já há vários anos ela desenvolve soluções para sistemas de informação de trânsito. Então, nós usamos todo o nosso conhecimento, tudo que a gente conhece do ponto de vista de mapas, de trânsito, de roteirização, coletamos esse dado, digerimos e a gente vai produzir informações baseadas nesses dados. Então, ela já está presente, por exemplo, em diversas montadoras, em aplicativos, existem empresas, por exemplo, se você tem um telefone, eu não posso mencionar a marca, mas um telefone de uma fruta, ele vai utilizar mapas da TomTom, e essas informações a gente coleta, sempre de maneira anônima, tá? É sempre bom frisar isso daí. Essas informações são tratadas e vão chegar em alguns números interessantes aqui para a gente conversar. Então, um primeiro dado, assim, eles me escalaram aqui para colocar o cenário como o arauto da desgraça, né? Então, eu estou trazendo todas as informações ruins para que a gente possa discutir. Na verdade, a informação é ruim, não necessariamente quer dizer que a gente não possa falar, não possa discutir ideias sobre elas. Então, primeira coisa é o tamanho da frota em questão de 1.000 habitantes. Ela cresceu de uma maneira assombrosa, né? 83% nos últimos 15 anos. Então, depois a gente vai discutir, o senhor Flamínio aqui vai explicar um pouquinho, que acho que é bem claro para todo mundo, a quantidade de vias que a gente tem disponível na cidade para essa frota crescer, para essa frota circular, não cresceu nem perto disso daí. Então, o que isso daí resulta? Então, mais veículos por habitante e um grau de urbanização cada vez maior nos leva a maiores níveis de congestionamento. Então, como que a TomTom entra nisso daí? Então, nós já produzimos anualmente um relatório onde a gente calcula o nível de trânsito de várias cidades ao redor do mundo. Nessa última edição que a gente lançou agora em março desse ano, a gente estava por volta de 300 cidades mundialmente. E como que a gente chega nesse cálculo? Então, de onde que vem a informação? Então, toda vez que você usa um GPS da TomTom, um aplicativo da TomTom, a gente solicita, sempre de maneira anônima, se você compartilha essa informação com a TomTom.
Não só os nossos próprios aplicativos, mas aplicativos de terceiro, como eu já citei um caso, carros que têm soluções de navegação que estão conectadas. Então, a gente ajunta uma quantidade de dados absurda, né? Para vocês entenderem, para a gente calcular só para essas cidades aqui, nós estamos falando em bilhões e bilhões de medições que a gente tem para gerar esse número. Então, é um número que ele tem uma relevância estatística, né? Ele é muito mais que um estudo, ele é baseado realmente em coisas que aconteceram no campo. E, infelizmente, entre as 10 cidades mais congestionadas do mundo, o Brasil figura com 3. Né? O Rio de Janeiro, no seu 4º lugar, Salvador e Recife, respectivamente, em 7º e 8º. Mas o que é esse ranking? O que ele está medindo? Está medindo, basicamente, a gente faz uma medição, que vai ser nossa medição base, a gente pega o trânsito e mede ele no período das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Então, isso que a gente chama de trânsito livre. Quer dizer que não tem trânsito? Não, vai ter trânsito em alguns lugares. Se você pegar, por exemplo, em São Paulo, na Marginal Pinheiros ou na Marginal Tietê, certamente você vai encontrar trânsito nesses horários. Mas a medição é justamente para estabelecer o que a gente considera como uma referência, o nível 0, a questão básica para a gente fazer a medição. Então, uma vez que a gente faz essa medição nesse período, posteriormente a gente vai e faz a medição no período da manhã, depois faz no período da tarde, depois faz uma média ao redor ao longo de todo o dia. Então, ao comparar esses números de trânsito com a minha base, que é o período da noite, eu sei, né, porque são medições de GPS, são medições de aplicativos, então é uma questão realmente precisa. Eu sei quanto tempo a mais uma viagem, que vamos dizer que eu estou me deslocando aqui da Paulista para Pinheiros, eu sei quanto tempo a mais essa viagem está levando. E esse tempo a mais é expresso justamente na porcentagem que vai gerar o índice de trânsito. Então, se a gente... Só mudar aqui rapidinho. Então, se a gente pegar o ranking nacional, quando eu falo 47% para a cidade do Rio de Janeiro, o que eu estou dizendo é que uma viagem que levaria 1 hora, eu estou levando 47%, que é quase 30 minutos a mais, para fazer a mesma viagem. Então, ao fazer essa comparação na cidade, eu consigo fazer um mesmo método de comparação com diversas cidades, e aí que eu chego no ranking mundial, e aí que é preocupante você entender que o Rio de Janeiro está na 4ª colocação. Tá? Porque de todas as cidades do mundo, a gente consegue, ou a gente exibe um padrão de trânsito muito, muito elevado. Aí você tem essas 3 primeiras do mundo, obviamente são as 3 também primeiras aqui no Brasil, e você vê a distribuição pelas outras cidades também, não tem nenhum mérito em figurar nesse ranking aqui, tá? São problemas e outros problemas que levam para o estresse, desgaste no carro, perda de produtividade, então é uma quantidade de horas desperdiçadas muito grande. O que mais que dá para a gente calcular com esses dados? Então, eu consegui calcular o total de atraso, ou o quanto você desperdiça de tempo, mas, numa parceria com a Castrol também, para a gente tentar entender aqui que o carro é submetido, porque a quantidade de horas é bem fácil. Né? Quando eu falo que eu estou desperdiçando 30 minutos por viagem por dia, é bem fácil de a gente entender, é só você circular em qualquer grande metrópole, qualquer grande cidade aqui de São Paulo, você sente. E como que eu traduzo isso daí para os carros? Né? Então, a gente, usando essa mesma quantidade de dados, por um algoritmo que a gente desenvolveu, eu também consigo mensurar a quantidade de vezes que um carro andou e parou dentro de um percurso. Então, a gente fez primeiro uma média mundial. Tá? Então, essa média mundial, a gente chegou num número de 18 mil vezes por ano. O que é esse número? Quer dizer, você pegando o seu carro, você tem um destino, seja o seu trabalho, seja a escola do seu filho, você vai pegar e vai parar. Tá? Esse parar pode ser por semáforo, pode ser faixa de pedestre e, infelizmente, a maior quantidade das vezes, trânsito. Então, você vai pegar e, nos percursos, se a gente somar todos os seus percursos ao longo do ano, a gente vai parar 18 mil vezes
ao longo desse ano. Será que isso tem um impacto no carro? A gente vai, obviamente, sim, mas a gente vai ter até a resposta com mais detalhes daqui a pouco. Isso daqui é uma média anual, ou seja, eu peguei todas essas cidades, todos esses dados que eu faço esse cálculo e gerei uma média. Infelizmente, esses números eles são maiores para o Brasil. Então, a gente tem 18 mil ao ano na média mundial. São Paulo já tem 22.800. Tá? Isso são medições, não é um modelo matemático. Gosto sempre de frisar isso daqui. Isso daqui são uma aferição baseada em dados reais. Então, é uma quantidade muito, muito expressiva disso daí. Mas como que isso daqui começou? Tá calmo, o pointer não me ajuda. Então, para a gente entender a origem histórica disso daí, eu queria chamar o senhor Flamínio, especialista em sistemas de trânsito, para explicar como que a gente se meteu onde a gente está hoje. Tá? Obrigado, Domingos. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Castrol pelo convite para falar um pouquinho sobre mobilidade urbana, trânsito. Eu trabalho já há 38 anos nessa área, sou arquiteto e urbanista, e comecei a trabalhar aqui com o início da primeira companhia de engenharia de tráfego da América Latina, que é a CET. Trabalhei durante 7 anos, trabalhei com consultoria, depois trabalhei mais um pequeno período no governo do Estado, na área de macroplanejamento de transporte, e voltei a trabalhar com consultoria, onde eu mais gosto. E, além de falar sobre congestionamento, os impactos que exerce sobre a população e sobre os veículos, que vocês vão explicar direito o impacto disso, que não é a minha especialidade, eu vou falar um pouquinho sobre a mobilidade urbana e acho que também abrir um espaço para falar um pouquinho sobre a história do automóvel, que é o elemento central da nossa conversa hoje. Então, ao longo do tempo, a gente teve inúmeras concepções teóricas de designs de automóveis, e sempre o ser humano teve 2 sonhos, um de andar sobre rodas de uma forma autônoma e outra de voar. E, em 1769, foi construído o primeiro automóvel. Foi um engenheiro francês, que fez isso para a indústria bélica. Era um automóvel que servia principalmente para transportar canhões. Então, era um automóvel de madeira e com um motor feito com uma caldeira a vapor. Ele andava a cerca de 4 km por hora e tinha que parar a cada 15 minutos para reabastecer. E, 2 anos depois, o Cugnot submeteu-se ao primeiro acidente também registrado na história com o automóvel. Em 1771, ele bateu no muro, o pessoal fez uma opção de charge e tal, um exemplo do pessoal. Você vê que o pessoal já ilustrava as ideias e os acontecimentos naquela época, né? E, passado algum tempo, 1885, Carl Benz desenvolveu o primeiro motor a explosão, e, com isso, houve uma série de desenvolvimentos tecnológicos dos veículos, né? Até que, em 1891, a gente estava falando de sonhos, um dos maiores sonhadores brasileiros, e que eu tenho uma admiração especial, é o Santos Dumont. E o Santos Dumont que trouxe o primeiro automóvel para o Brasil. Então, ele estava morando em Paris, visitou algumas fábricas, que eram basicamente artesanais, e escolheu um Peugeot
e importou para o Brasil, chegando aqui em 1891. Então, foi o primeiro automóvel que chegou aqui. Só que ele não foi o primeiro motorista, porque o interesse de Santos Dumont como inventor, e uma pessoa com uma curiosidade infinita, era desmontar o carro. Então, o primeiro motorista foi o Henrique Dumont, o irmão dele, foi o primeiro motorista brasileiro. O Santos Dumont foi o primeiro proprietário, o primeiro importador. E, passado também o tempo, a gente também teve o primeiro acidente de trânsito no Rio de Janeiro, também com duas figuras conhecidas. Uma era o Olavo Bilac, que pegou o carro do José de Patrocínio, que era aquele abolicionista, e bateu numa árvore, e aí aconteceu o primeiro acidente em solo nacional. E o primeiro congestionamento, como a gente está falando tudo dos primeiros, o primeiro congestionamento registrado foi na inauguração do nosso Teatro Municipal aqui em São Paulo, em 12 de setembro de 1911. Nessa época, foi um evento fantástico, a inauguração do teatro com umas peças maravilhosas, a população toda numa expectativa tremenda, e foram todos que tinham automóvel se dirigiram ao evento, né, além da população, no entorno. Foi um evento fantástico para a inauguração do Teatro Municipal e onde aconteceu o primeiro congestionamento. Deveria ter, sei lá, pouco mais de 100 carros. Vamos passar para o próximo slide, contando um pouquinho mais sobre a trajetória. Então, 1891 com um veículo, passamos para 1904 ainda com muito pouco, 84, e aí aconteceu um fato novo, que foi aqui a estruturação do sistema viário. A partir de 1910, toda a concepção urbana que a gente tinha baseado no modelo europeu, português, de ruas estreitas, foram substituídas por vias mais largas e com calçamento das vias, porque havia uma dificuldade imensa para circular automóveis sem um sistema viário adequado. E, em 1915, foi construído o primeiro policiamento de trânsito. Então, começou a estruturar, a organizar o sistema viário junto com a infraestrutura para fazer a gestão do trânsito. E, a partir da década de 20, a gente teve um grande impulso no mundo em relação à indústria automobilística. Então, saltou a frota, olha, em 1920, de cerca de 5.600 para mais de 43.000 em 1939, apesar do crash da Bolsa de Nova York em 29, com impacto grande na economia mundial, e chegou aqui com a quebra da cafeicultura, né? A partir de 1939, a indústria automobilística, com a chegada da guerra, ela deu uma estagnada, porque os veículos eram importados ou montados aqui e não tinha peças de reposição. Então, deu uma parada. E, a partir da década de 50, em 56, semana que vem a gente faz 60 anos, graças ao graças ao Juscelino Kubitschek, foi implementada a primeira indústria nacional e saiu o primeiro carro da Mercedes-Benz. E isso deu um impulso muito grande na indústria automobilística, onde a gente tinha a produção, a manutenção e a reposição de peças, né? E, com isso, brasileiro parece que realmente está no DNA, né, seu Cacá, de gostar de carro, de gostar de automóvel. Então, é uma coisa que vem aumentando de uma maneira muito grande, então que a gente pulou em poucos anos por uma frota bastante grande, com mais de 17 milhões de automóveis em 2016.
Tem como fazer a transição por aí? No slide, não. Obrigado. Bom, aqui esse slide mostra a desproporção do crescimento da população. A gente teve épocas assim, de grande crescimento populacional. Hoje, o crescimento populacional que a gente tem na região metropolitana e no Brasil está muito menor do que algumas décadas atrás, mas a gente assistiu, por exemplo, na década de 70 para 80, a população cresceu 28% e a frota 435%. Então, saltou em 70, a gente tinha 94 milhões de brasileiros, com a frota em torno de 1 milhão e 200 mil veículos. E passou para a década de 80 com 7 milhões, numa população com 121 milhões. E veio assim crescendo gradativamente, sempre a frota crescendo muito mais do que a população. Tanto é que hoje a gente tem uma proporção de 4 habitantes para cada automóvel. Para veículo, dá 1 para 2, aproximadamente. Só que o veículo considera caminhão, ônibus e todos os outros tipos de veículos. Tá? Pode passar o próximo, por favor? Bom, e aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente vê, com esse crescimento da população que não é muito acentuado, a gente ainda vê crescer muito a população, crescer muito mais a frota do que a população. Então, nos últimos 5 anos, a gente viu um crescimento de 19% na frota automobilística. Isso são os dados da região metropolitana de São Paulo. Está crescendo muito rápido. Próximo, por favor. E aí vamos falar um pouquinho sobre a distribuição modal, baseado na pesquisa de mobilidade, que é uma pesquisa mais completa, é a pesquisa feita aqui no Brasil, é a pesquisa de origem e destino, feita a cada 10 anos, a partir de 1967, onde a gente tem uma série histórica fantástica e muito completa. E nessa pesquisa a gente vê a distribuição dos modos de transporte que a gente tem, desde o automóvel, táxi, moto, para a forma de transporte coletivo e o transporte o transporte não motorizado, bicicleta e a pé, que também são representativos. Tá? Só o automóvel representa mais de 25% do modo de deslocamento aqui na região metropolitana. Próximo, por favor. E aqui são quais são os modos e os motivos que as pessoas se deslocam. Então, por exemplo, quando as pessoas vão a trabalho, como que elas se deslocam? Se deslocam para o transporte coletivo, 45%, transporte individual, 34%, não motorizado, 21%. Então, aqui a gente tem os principais modos de transporte: trabalho, educação, compra, saúde e lazer, e sempre a participação do transporte individual de uma maneira muito presente e constante. Próximo, por favor. E com isso, a gente tem essa importância em função do sistema viário, que ele não acompanha o aumento da população, não acompanha o aumento da frota e não acompanha o número de viagens. Então, a gente tem uma desproporção. E essa desproporção resulta, vamos passar para o próximo slide, em relação ao sistema viário, que atualmente a gente está com 17 mil quilômetros e uma frota de 7,7 milhões na capital. Então, a resposta ao congestionamento deve continuar. Se a gente comparar o próximo slide, a gente vê a situação anterior, a gente tinha 14 mil quilômetros com uma frota de pouco mais de 1 milhão. Então, o espaço físico na cidade aumentou de 1980 para cá em 21% e a demanda em 480%. E o resultado disso é o congestionamento. Muito obrigado pela atenção.
Um prazer falar com vocês. Obrigado, Flamínio. Obrigado mesmo, e você só assustou mais a gente ainda agora. E eu não fiquei assustado só com os números aqui, a gente viu muitos dados, muitos números de São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro, eu fiquei assustado que o Rio é o líder nacional no trânsito, está entre as principais capitais, e está mesmo lá, está um anda e para tremendo. Eu que não sou especialista em anda e para não, meu negócio é só andar, o anda e para, eu vou ter que trazer outros especialistas para falar sobre esse assunto, até porque eu vi que ali são 18 mil vezes por ano que a gente anda e para. Isso é a média, né? No Rio e São Paulo, muito mais do que isso. Então eu fiquei bem assustado, principalmente com o que pode acontecer com o meu carro, o que pode acontecer com o motor do nosso carro, com esse anda e para o dia inteiro. Então, para falar sobre isso, o professor Silvio Chizu, acertei agora? Agora foi? Então o professor vai falar para a gente e contar para mim, que eu estou preocupado também, o que acontece com todo esse anda e para, com todo esse trânsito, o que acontece no motor do nosso carro. Por favor. Ok, vamos lá. Bom dia a todos, né? Bom dia, Cacá, toda a nossa equipe aí, o pessoal da Castrol, muito obrigado pela oportunidade, parabéns a Tonton pelo trabalho magnífico que foi realizado. Nem eu imaginava tamanha relevância desse estudo. Bom, você que está aí acompanhando pelas redes sociais também, né? Muito bom dia, né? Então, o meu desafio hoje é responder a pergunta do Cacá, que ele está preocupado, no caso, com o que pode acontecer com o veículo. Eu vou focar mais na parte do motor. Obviamente que existem implicações quanto aos pneus, quanto aos freios, a transmissão, a embreagem, mas o assunto principal que eu vou abordar é motores, que é a minha especialidade. Sou professor de motor de combustão interna no Centro Universitário FEI, em São Bernardo do Campo. Por esse motivo, estou aqui convidado para estar fazendo essa aplicação. Eu vou tentar fazer uma explicação de modo que todo mundo possa entender, inclusive quem está acompanhando lá nas redes sociais, ok? Muito bem. Então, o que está acontecendo, né? Com esse trânsito todo, nós temos que necessariamente parar várias vezes, toda vez que tiver um trânsito, mas toda vez que o semáforo abre e fecha, nós temos um movimento de para e anda, ok? Então, que implicações isso vai ter, no caso, para o motor? Então, existem desgastes, né, em várias partes do motor. Então, o motor contém vários componentes que se deslocam, tá? Tem vários componentes que têm atrito, e nessas componentes, com certeza, nós vamos ter um desgaste mais acentuado. Eu vou rodar um videozinho aqui, só para ilustrar do que nós estamos falando. Então, o motor, né, para quem já conhece, fica fácil. Para quem não conhece, o motor de combustão, né, ele funciona com gasolina, com etanol, tá? E ali você tem os pistões funcionando, ok? Então, o que acontece? Você tem aí, esse exemplo de 4 cilindros, são 4 pistões. Obviamente que existem motores com 3, com 6, com 8 cilindros. Vamos pegar nesse exemplo aqui com 4 cilindros. Como é que funciona o motor? Então, quem já andou de bicicleta já sabe, né? Você tem uma manivela com um pedal, com as suas pernas, você coloca a bicicleta em movimento. No automóvel não é muito diferente. Se você observar aqui, né? Aqui seriam os pistões. Nesta região, nós vamos estar queimando o combustível, por isso que o motor tem um filtro de ar, né? Para que haja queima do combustível, tem que entrar ar também. E a queima do combustível nesta região vai fazer com que os gases aumentem seu volume. Aumentando o volume, aumenta a pressão, e a pressão dos gases aqui vai empurrar o pistão para baixo. Ao empurrar para baixo, o que nós vamos ter? Nós temos aqui um sistema de biela-manivela, né? Então, a manivela lembra muito a manivela de uma bicicleta, o pedal. A diferença é que, ao invés de ter 2 pernas, nesse caso aqui, nós temos 4 pernas pedalando o motor, ok? Bom, imagina só, quanto que pesa um automóvel hoje, né? Então, se pegar um automóvel simples aí, o automóvel pesa algo em torno de 1 tonelada, tá? Mais ou menos 1.000 quilos é o peso médio de um automóvel relativamente pequeno. Então, para você colocar em movimento 1.000 quilos, imagine o esforço. Tenta empurrar o carro com a mão, para se ter uma ideia. É um esforço muito grande. E quem que faz isso? Quem faz isso é o motor. Então, com a pressão dos gases, vai gerar-se uma força, né?
esta força que vai acionar o que nós chamamos de biela, que seria as pernas do motor, e aí vai girar a manivela, tá bom? Então, quanto que é essa força, né? Essa força é relativamente grande. Essa pressão aqui atinge, na hora da partida, vai umas 40, 50, 60 vezes a pressão da atmosfera, tá? Isso dá o quê? Mais ou menos uns 60, 70 quilos por centímetro quadrado, vamos dizer assim, né? Então, se imagina só uma pessoa com 60 quilos, apoiado num salto, né? De 1 centímetro quadrado, mais ou menos aquela força que você tem, equivale ao peso da pessoa em 1 centímetro quadrado. Um motor pequeno tem uns 30, 40 centímetros quadrados. Então, multiplica isso por 40, você vai ter uma força na ordem de toneladas. Tá? 2 a 3 toneladas é a força quando ele começa a impulsionar, quando ele começa a acionar o pistão. Obviamente que essa força vai diminuindo à medida que percorre, né? O valor máximo é esse valor. E aí, ele gira uma manivela bem pequena, né? Se da bicicleta você tinha uma manivela considerável, né, de mais de 10 centímetros, o do motor tem 3,5 centímetros, 4, né? Por isso que a força é tão grande. Isso vai fazer o quê? Mover o veículo. Então, imagina só todo esse esforço que o motor faz para colocar o veículo em movimento. Depois que colocou o veículo em movimento, fica mais fácil. Você já tem aquilo que nós chamamos de energia cinética, você já tem um embalo, né? O carro já está andando. Mas toda vez que você para, esse esforço começa tudo novamente. E nas cidades grandes, nós andamos e paramos muitas vezes. 18 mil vezes? São Paulo, 22.800 vezes por ano. É uma quantidade muito grande, tá? Eu vou avançar um pouquinho mais no vídeo, né? Então, o motor, ele necessita de lubrificação. E a lubrificação, né, o lubrificante do motor, geralmente ele fica armazenado na parte inferior, né? Todo o óleo retorna, porque nós chamamos de cárter. E aí, ele é direcionado com a ação de uma bomba. Esta é a bomba, né, que está aqui, a bomba de óleo. Ela vai enviar para o filtro. O filtro é muito importante para poder garantir a qualidade do lubrificante. Então, várias partículas são retidas nessa região. Então, é importante a troca do filtro e do lubrificante também. E aí você tem toda a lubrificação da manivela, da parede, dos cilindros. E lá em cima você tem o trem de válvulas, ok? Então, aqui no trem de válvulas, vamos começar falando mais ou menos por ele, né? É um grande desafio para o lubrificante. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, essa aqui é o que nós chamamos de árvore comando de válvulas. O que é a árvore comando de válvulas? Você tem aqui um eixo com vários ressaltos. E esses ressaltos são projetados, são fabricados de forma muito precisa, para que essas válvulas abrem e fecham no momento adequado. A função dessas válvulas, permitir o motor respirar. Então, ao abrir a válvula de admissão, o ar entra, né? O combustível também aproveita para entrar nesse momento, depois ela se fecha, depois queima o combustível, e aí abre a válvula do escapamento, para lançar os gases para fora. Então, isso aqui, se você pegar na marcha lenta, né? Vamos pegar como exemplo aí, 800 rotações por minuto. Ele vai abrir e fechar 400 vezes. Tá? Esse sistema funciona na metade da velocidade do motor. E se você pisar fundo no acelerador, vamos supor que esteja a 6.000 rotações por minuto, né? Ele vai abrir e fechar 3.000 vezes por minuto. Isso são 50 aberturas por segundo. Rápido, não? Isso é rápido, imagina os esforços. Imagina só o desafio que é lubrificar esta região. Então, por exemplo, para quem já andou de carro, ao passar numa lombada, por exemplo, né, se você passar devagar, até que você sente o carro subir e descer. Agora, experimente passar a 100, 150 km por hora de uma lombada, o impacto que é. O que essa válvula recebe é algo parecido com isso, um verdadeiro impacto, quando isso está gerando a 6.000 rotações por minuto. Então, lubrificar essa região é um desafio enorme, tá? O lubrificante ele tem que ter uma alta qualidade para poder evitar o desgaste desses componentes, ok? Bom, vamos avançar um pouquinho mais o vídeo, só para... Aqui o motor andando em alta rotação, né? Então, observe aí todo o trem de válvulas, a parte superior, né? Agora eu vou pedir para parar nesse momento, tá? Segundo grande desafio, você lubrificar aqui a parede do cilindro. Então, imagina só, se você tem pressões aqui na ordem de 50, 60, 100 atmosferas, né? 50, 60 bar, imagina como vai vedar essa parte. Então, o lubrificante, ele precisa garantir proteção para o motor. Esse motor precisa durar aí 200, 300 mil quilômetros rodados, sem precisar fazer retífica.
E o lubrificante, nesse caso, ele também ajuda na vedação. Então, um lubrificante não é só para lubrificar. Ele ajuda a resfriar a cabeça do pistão, ele ajuda a vedar as paredes do cilindro. E tem que fazer isso mantendo o motor, todo o sistema limpo. Então, toda eventual degradação, que nós chamamos de borra, né, do lubrificante, quando você troca, ele tem uma função também de limpar e manter o sistema limpo. Então, é muito importante isso também. Vamos avançar mais um pouquinho só o vídeo. Ok, aqui está bom. Terceiro desafio do lubrificante, a parte do virabrequim. Então, no virabrequim, que seria a árvore de manivelas, né, é uma lubrificação sob pressão. Você precisa proteger a parte metálica quanto ao desgaste. Esse pistão que está subindo e descendo, a aceleração é muito forte, muito rápida. Imagina só, 6.000 rotações por minuto, o pistão precisa parar, voltar, depois para, sobe, para, desce, tem anda e para dentro do motor também, né? E esse anda e para é uma aceleração muito grande, é de ordem de 2.000, 3.000 vezes a aceleração da gravidade, tá? É isso mesmo, tá? 20 a 30 mil metros por segundo ao quadrado. É a aceleração submetida por esses pistões. Então, mais uma vez, o lubrificante tem esse papel de proteger o motor e evitar o desgaste, ok? Bom, e se você ficar andando e parando todo o tempo, o que vai acontecer? Com esse monte de anda e para, né, o desgaste tende a acentuar cada vez mais. Vamos rodar um pouquinho mais o vídeo, só para avançar um pouco mais, né? Então, da mesma forma, quando o motor já está funcionando, até que tudo bem, está tudo pressurizado, né? Mas o problema é aqui, ó, quando você para. Na hora que você para, todo o óleo que estava na parte superior começa a escorrer, né? Começa a descer de volta para o cárter. E aí, quando você liga novamente, aí você tem um pequeno tranquinho aí. Então, ele é pior do que simplesmente parar no semáforo. Quando você desliga, o desgaste aumenta ainda mais. Então, existem motores com sistema de start-stop, né? Olha só, até 75% de desgaste do motor ocorre desde a partida. Então, esse sistema de desligar o motor quando para no semáforo é um sistema automático que alguns veículos já possuem. Ele ajuda a reduzir a poluição, né, que é o objetivo principal, reduz o consumo de combustível, porém tem essa contrapartida, ele tende a desgastar um pouco mais o motor, ok? Bom, eu espero ter respondido a pergunta do Kaká, tá? Eu vou passar a palavra com ele novamente. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Tá aí uma excelente Tá aí uma excelente explicação do que acontece com o nosso motor, as dificuldades, mas a gente viu o que acontece, mas como resolver isso? Qual é a solução? Tem solução para isso? Então, para contar da solução, nada melhor do que uma mulher, né? Que não é a mulher é responsável pelas soluções. Então, a Adelita, nossa amiga, vai contar para a gente qual é a mágica que acontece, como é que a gente resolve esse problema do stop-start, do anda e para, do trânsito das 18.000 vezes, do desgaste motor. Como é que a gente resolve? Bom, Kaká, tem solução sim, tá? Bom dia, pessoal. Eu sou a Adelita, eu sou engenheira da Castrol, faço parte do time de engenheiros da Castrol. E vim aqui apresentar para vocês, né, a solução para esse problema todo, né? Porque, afinal de contas, a gente veio aqui para falar de solução, não só de problema, né? Então, ao longo desses 100 anos de Castrol, né, o que motiva a Castrol é prover soluções. Então, é o pioneirismo da Castrol que está sempre na frente, trazendo soluções para os problemas do nosso dia a dia. Então, não sei se vai passar aqui. Vamos lá. Essa é a nossa família Magnatec, acho que vocês já conhecem, já estão familiarizados com ela, né? A Magnatec é um produto que tem o diferencial de já proteger o motor desde a partida, dar proteção instantânea desde a partida, e a nossa família Magnatec ficou ainda melhor. Dois nossos produtos, Magnatec 5W30 e 5W40, são agora Magnatec Stop Start 5W30 e 5W40. Eles vêm com essa novidade, que é o quê? Trazer a solução para os motores que ficam nessa condição de anda e para. Como o Magnatec faz isso? Esquematicamente falando, a nossa família Magnatec atual, ela já atua
no momento da partida. Aqui. Onde é que é? É no centro? Ah, sei. A questão da partida frio. Enquanto os óleos convencionais, no momento que você desliga a chave, eles escorrem para o cárter, Magnatec forma uma película ao redor das partes críticas, protegendo. E ela fica ali coladinha. No momento da partida, enquanto o óleo está frio e o motor está frio, o motor começa a trabalhar, normalmente a seco, com os óleos convencionais. Com o Magnatec, eu já começo o trabalho com uma lubrificação inicial. Então, isso reduz drasticamente o desgaste na hora da partida, porque até 75% do desgaste ocorre justamente nesse momento, na hora da partida. Então, você já está protegido com o Magnatec, começou o funcionamento do motor, a temperatura começa a subir, né, porque você vai atingir o nível de temperatura adequado para aquele projeto, e, ao longo do uso, você vai encontrando o trânsito pela frente, vai parar no cruzamento, vai parar para deixar o filho na escola, vai parar na faixa de pedestre, e aí você entra no regime de anda e para. Então, aquele motor que inicialmente ele estava protegido, ele começa a ser submetido a um desgaste microscópico. Por quê? Em laboratório, nós detectamos que as tensões de cisalhamento, as cargas aplicadas ao motor e aos componentes, na condição de baixa rotação, elas são até 66% maiores do que em condições normais, de altas velocidades e menores variações de velocidade. Essa condição aqui, ela gera desgastes microscópicos, que são desgastes que vão acontecendo naturalmente por conta das desacelerações. Para resolver isso, nós trabalhamos a questão do Magnatec Stop Start. Por quê? Além de proteger o motor no momento da partida, ele também agora vai proteger o motor no anda e para. Tá? Então, ele ficou ainda mais completo. E como ele faz isso? Né? As moléculas de Castrol Magnatec Stop Start, elas formam uma camada autorenovadora. Essa camada autorenovadora, ela atua mantendo o filme de óleo constante. Por exemplo, no comando de válvulas, onde existe o toque, né, existe o contato para você fazer a abertura e fechamento das válvulas, uma parte desse filme de lubrificante ele é retirado, né, no momento do contato. Para evitar que falte uma lubrificação adequada e você comece a ter desgaste, as moléculas elas vão atrás e completam o filme, elas caminham, né, em busca de manter o filme de óleo constante. Então, elas são moléculas autorrenovadoras, que buscam manter e preservar o filme de óleo constante, evitando, assim, ao máximo, o desgaste microscópico do motor. Agora, não basta só fazer os testes lá no nosso laboratório, né? A gente tem que também mostrar para o mercado os testes que a gente tem e os resultados que a gente oferece com esse produto. Então, nós submetemos o nosso produto a alguns institutos que determinam o nível de desempenho mínimo dos lubrificantes. Um dos institutos é a API. Né? Submetemos o nosso produto ao teste da sequência 4A, modificado para a condição principalmente de anda e para, que representa o que nós queremos mostrar. Né? E, durante o teste, nós detectamos que o desempenho de Magnatec Stop Start é muito superior a um produto sem a tecnologia Stop Start. Então, nós conseguimos aqui usar um recurso da indústria, que é o Instituto API, para comprovar a eficiência do nosso produto. Não bastando isso, usamos também a ACEA, que é outro instituto também que determina o nível de desempenho dos lubrificantes, e submetemos o nosso produto à condição do teste OIM 646LA, que é um teste bastante severo e o mais moderno para detectar o nível de desgaste. E, com isso, nós verificamos tranquilamente que o nosso produto entrega 20% a mais de proteção do que qualquer produto sem a tecnologia Stop Start. Então, é muita coisa quando a gente pensa num trânsito anda e para, que nós temos aí índices de até 23 mil vezes por ano de veículo parado. Então, com a tecnologia Stop Start, a gente garante 20% a mais de proteção no trânsito anda e para.
Então, Magnatec Stop Start garante proteção instantânea desde a partida e sempre que você anda e para. Obrigado. Obrigado. Eu já posso ficar um pouco mais tranquilo no trânsito agora, que tem solução, né? Tem solução. A engenharia líquida, né, Castrol? Não era mágica, como eu falei, engenharia. Não é mágica. Então, é bacana que a gente viu um pouco do trânsito, os problemas, a solução, e com isso a gente se sente mais protegido. Pelo menos o motor do carro está protegido no trânsito, né? Com certeza. E a gente agora vai abrir para perguntas. Já temos perguntas, então agora a gente vai seguir para a parte de perguntas. Já tenho aqui 3 perguntas, mas lembrando que o pessoal de casa também que está acompanhando na fanpage da Castrol, no Facebook, também pode mandar as perguntas e a gente vai respondendo. E vocês também, por favor, estão aqui na plateia, escrevendo e fazendo as perguntas. Vamos começar. Carlos Oliveira perguntou para o Marcelo. Vamos lá, Marcelo. São Paulo não apareceu com destaque no estudo sobre o tempo gasto no trânsito, mas figura na liderança do anda e para. Qual é a explicação? Vamos lá, uma clássica essa daí. O índice da TomTom, ele não mede o índice de trânsito, ele não mede o total de trânsito da cidade. Não é isso, porque a gente comparar, saber se tem mais trânsito em uma cidade em relação a outra, a gente não tem uma noção exata ou não entende qual que é o impacto disso para as pessoas. Então, a TomTom ela tem a preocupação de gerar um índice que é mensurável e que seja entendido pelas pessoas. Então, ao invés de usar o tamanho total de malha ou tamanho total de engarrafamentos, o que a gente usa é tempo, que é uma medida, qualquer um consegue medir, ou pior, qualquer um consegue experimentar isso no seu dia a dia, e você tem uma correlação imediata com qualquer outra cidade. Então, quando eu falo que o Rio de Janeiro tem 47% a mais de tempo que uma viagem comum, sem trânsito, você consegue entender de maneira bastante imediata o impacto disso na sua vida. Não tenho exatamente o número de cabeça agora, mas eu acho que isso ao total são 13 dias, 11 ou 13 dias inteiros ao longo do ano parado. Tá? A gente perde parado 11 dias do ano. Desperdiça. Infelizmente é perder não perde porque a gente está lá sentado, né? Fica esperando o trânsito passar. Desperdiçou esse tempo. Então, por isso que o Rio de Janeiro ele tem uma malha viária menor que São Paulo, óbvio, mas, infelizmente, do ponto de vista de construção dessa malha, você tem muito menos alternativas que em São Paulo. E vou te falar que lá está cada vez pior, hein? Se fizer uma nova pesquisa, acho que a gente está quase na liderança. Uma liderança infeliz. Uma liderança infeliz. E aproveitando para a segunda pergunta do Adriano, que também é para o Marcelo, como é que a tecnologia ajudou para vocês chegarem no resultado dessas, para desenvolver, na verdade, essas pesquisas? O professor pode me ajudar aqui, mas a primeira coisa para você controlar um processo, controlar alguma coisa é medir. Então, a TomTom ela estabeleceu já uma expertise, uma base muito grande para fazer as medições, né? Infelizmente, o trânsito, até uma analogia que a gente usa, por exemplo, se você quer matar um lobisomem, tem a bala de prata, né? Então, você põe uma bala de prata no lobisomem, ele morre. Infelizmente, o trânsito não tem uma bala de prata, não tem uma única solução que vai gerar o resultado que a gente espera. Bom, para a Adelita, essa aqui agora. Vamos. Um microfone. A tecnologia dos carros de start-stop é semelhante ao óleo Magnatec Stop-Start? Eu acho que ele quer dizer mais ou menos o que você respondeu, assim, qual é a tecnologia usada para isso? Se eles pensaram no desgaste do motor na hora de fazer a tecnologia, ou se a Castrol teve que pensar em resolver um problema que eles lançaram, um problema a mais que eles lançaram? Não, na verdade, os lubrificantes, eles acompanham o desenvolvimento dos motores, né? Então, a tecnologia start-stop presente nos automóveis, ela já é pensada
para nós, né, quando vamos desenvolver lubrificantes, a gente sempre pensa em todas as situações, até porque nós temos muitos trabalhos de coengenharia com a indústria automobilística, né, com muitas montadoras, né. No caso da tecnologia Start-Stop, ela já é protegida, né, o motor que anda nessa condição, ele já é protegido por Magnatec, por toda a família Magnatec, que hoje o fato dela proteger o motor no momento da partida, nesses veículos que o motor desliga de verdade e o óleo tende a escorrer para o cárter, ele já tem a película de Magnatec, para quem está usando Magnatec, então, da família original. Então, essa tecnologia não muda nada a questão de proteção para o Magnatec. Na verdade, ele já está protegendo, né, com a família atual e passa a proteger também no anda e para quando o motor não desliga. Bom, e eles ainda perguntam o seguinte, agora já é do Dourado, que ele fala que ele só usa o carro no final de semana. Ele falou, meu carro só roda de fim de semana. Devo fazer a troca de óleo antes? O que ele está dizendo deve ser antes da quilometragem, né? Ele deve cumprir um tempo, deve andar poucos quilômetros, mas a cada tempo, a cada ano, se ele tem que trocar pela data e não pelos quilômetros. Sim, tem que fazer a troca do óleo dentro do que especifica o manual do proprietário, tá? Por quê? Enquanto o óleo está no frasco aqui, bonitinho, fechado, guardadinho, ele tem validade indeterminada, né? Os aditivos são de extrema qualidade, então ele garante que o produto está em condições de uso. Agora, a partir do momento que você pôs o produto no motor, girou a chave, deu o play. Então, ele passa a contar o tempo que a montadora fez nos testes, né, que ela desenvolveu ao longo dos testes. O óleo ele é submetido à oxidação natural, né? Então, você tem o processo todo de combustão, o óleo faz limpeza, faz refrigeração, protege contra o desgaste e a corrosão, veda. Então, ele tem uma série de funções que ele precisa estar sempre, desde o primeiro dia até o dia da troca, ele tem que estar fazendo essas funções. Então, por isso que a montadora ela sempre coloca como ou a quilometragem para fazer a troca do lubrificante ou o tempo, e sempre o que vem primeiro. No caso de quem usa o veículo pouco, é uma condição de uso severo. Então, a gente fala que é melhor trocar antes do tempo do que trocar depois. Tá? Se não der para trocar antes, então, pelo menos, troque no tempo que a montadora especifica no manual. Tá. E a pergunta seguinte era mais ou menos isso, era para o Silvio, para o professor, que era com anda e para, é melhor diminuir o intervalo entre as trocas de óleo em relação ao que é recomendado? Que eu vi que você começou dizendo, vamos seguir o que é recomendado. Mas a pergunta é, com anda e para, seria talvez mais prudente trocar até antes do que está no manual dos carros? Com certeza. Acho que até a Melita pode me ajudar, né? Uso severo. É um uso severo também. Galera, grande fórum do trânsito. Cacá, você escarafunchou, levantou um monte de dados, muita informação, tinha engenheiro, tinha pessoal de trânsito. O que você achou? O que você vai levar desse fórum? Eu não, né? Os nossos especialistas, né, falaram do assunto. Eu intermediei esse bate-papo bacana, falar sobre trânsito. Como eu brinquei antes, eu sou um praticante só do trânsito, não sou um especialista. Meu negócio é carro de corrida, é velocidade, mas eu, como moro no Rio e venho muito a São Paulo, eu estou sempre enfiado no trânsito. Foi bacana para a gente levantar as questões de porquê do trânsito, como começou a surgir o trânsito, o que acontece com o motor na hora do trânsito, quais são as soluções para isso. Então, a gente falou um pouquinho de cada assunto e foi num papo super legal para o pessoal de casa que estava acompanhando, para o pessoal também, vários jornalistas que estavam presentes, poderem levar esse assunto para frente. Então, foi bacana poder participar. Teve pergunta do pessoal via Facebook, teve pergunta dos profissionais aqui de mídia também, de imprensa. Isso. E foram perguntas bem pertinentes, tipo, possíveis conflitos, mas na verdade era baseado em muitos dados muito relevantes, né? Muitos dados, o pessoal da TomTom trouxe alguns dados relevantes, da quantidade de trânsito, de tempo a mais que você leva do que se a via estivesse vazia, da questão do anda e para, que era o mote principal hoje do fórum. Então a gente teve um pouquinho de tudo explicado hoje, sobre o motor também, não de um grande especialista, mas não tão a fundo quanto você acaba falando, né, que você tem mais tempo para explicar sobre isso, mas mostrando pelo menos alguns pontos do porquê da importância do lubrificante. Então, é um fórum organizado pela Castrol e mostrando que ela também está preocupada com isso e tentando trazer soluções. Tudo baseado em estudos muito rígidos, né? Não é achismo, é baseado em informação
de órgãos, né? De controle. De controles, de pesquisas. Tava baseado, o único cara que estava fazendo achismo era eu, o resto eram especialistas. O meu era achismo, era pergunta, eram dúvidas e que foram, eu acho que esclarecidas, muitas delas esclarecidas, e a gente até deixou abertura para quem não teve a questão identificada ou que a gente não teve tempo de responder, que dentro das redes sociais da Castrol lá a gente vai continuar respondendo várias dúvidas sobre o assunto. Eu sei que você também tira várias dúvidas sobre esse assunto e 500 outros pertinentes ao carro. Então é muito bacana que hoje cada vez mais a gente tem como falar com o público. Isso é bem importante. Então é isso aí, galera. Cacá Bueno aqui, estão mediando aqui esse fórum fantástico com informações oficiais para você que está querendo dar a maior durabilidade possível, né? Evitar o desgaste microscópico nas peças. Então o Castrol Magnatec e suas moléculas inteligentes que vai proteger o motor do carro desde a partida e sempre que você anda e para. Bacana? Bacana. Valeu, galera.